Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 11/11, 13h04, 1 hora da tarde, 4 minutos. E vamos chegar com a correção dos palpites da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se na rodada passada eu fiquei por 1 de gabaritar, nessa as coisas já deram um pouco mais errado. Certo? Então vamos começar pelo jogo, se eu não me engano, do América Mineiro. Confere, América Mineiro e Curitiba. Isso, América Mineiro e Curitiba. Foi o primeiro jogo, eu disse que o time de fora ganhava, o Curitiba que tinha algum motivo, algum caso que ele iria ganhar para tentar brigar ou então não terminar em último. Então, deu placar pensado, então a gente conta como o primeiro acerto. O próximo jogo seria Internacional e Fluminense. Fluminense de ressaca de título de Libertadores contra o Internacional que oscila demais. Ele não sabe pelo que briga ou que deixa de brigar. Esse jogo eu coloquei um empate casa. E deu um 0-0. O Inter conseguiu um pontinho, o Fluminense também. Como o Diniz diz, para terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade. E assim foi. Atlético Paranaense seria o próximo jogo que foi anotado por aqui. Atlético Paranaense e Fortaleza. Era um dupla casa. Deu. O jogo terminou 1-1. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, abriu o placar, mas levou o empate. O Atlético Paranaense já está brigando ali, eu acho que pela Sul-Americana, porque para a vaga de pré-Libertadores a diferença já ficou em 3. O Fluminense está abaixo, então se abrir mais uma vaga, pode ser que o Atlético pegue nesse monte de vagas que abre pelo Campeonato Brasileiro. Então, por enquanto, são 3 jogos, 3 acertos, tudo se segurando ali no empate. O único que teve vitória foi o jogo do Curitiba fora. Mas como eu disse, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que não dá muito para você ir pela lógica, que sempre acontece uma coisa que você não imagina. Um deles, o primeiro, foi São Paulo e Bragantino. Quem imaginou que o São Paulo lá embaixo conseguiria levar uma vitória com gol de pênalti em cima de um Bragantino que estava no momento dessa rodada em segundo ou terceiro colocado, sendo que só dependeria dele para passar o próprio Botafogo. Então, anota aí o primeiro erro. Por enquanto, 3 acertos e 1 erro. Continuando, vamos para o outro jogo da noite, que foi meu segundo erro. Da noite não, se eu não me engano, é o segundo jogo da noite. Perdoe, segundo não. É o quarto jogo da quarta-feira que encerra a noite. O Flamengo vai lá e mete 3-0 no Palmeiras. Quem imaginaria isso? Eu mesmo não imaginaria. Flamengo contra Palmeiras, eu achei que a vitória seria do Palmeiras. Aí você anota meu segundo erro. De 5 jogos acertei 3, errei 2. Porque o Palmeiras em si tinha a melhor pontuação. Vinha de 5 vitórias. Segundo colocado, jogando em casa. Primeiro colocado, nas últimas 5 partidas, ganhando todas as 5. Eu não imaginava. E o Flamengo, como a maioria dos times no Brasil, oscilando. Corinthians e Atlético Mineiro. Esse aí foi um empate fora. E eu passei pelo empate. Mas como todo bom corintiano, meu Deus, por que a gente só joga um time? Por que Yuri Alberto joga de zagueiro no time dos outros? Como é que ele isola aquela bola para fazer aquele gol, minha gente? Não tem condição. É trabalho tático e mesmo com o técnico que está colocado ali do lado, a gente não tem jogo. E aí você pega e escuta uma avaliação do presidente e diz: não, nosso time é produtivo, nosso time... Meu Deus. Eu acho que tá faltando ele assistir um jogo, né? Tá faltando ele sentar a bundinha dele lá no estádio de Itaquera e assistir o jogo, porque dizer que a gente tem um time. Mas voltando, sem clubismo, com esse acerto do jogo do Atlético Mineiro com o Corinthians, eu fico com 5 acertos e 2 erros. Errei o jogo do São Paulo, errei o jogo do Flamengo, ok? Para lá agora vemos o jogo do Goiás. Goiás e Santos. Goiás e Santos era aquele jogo pela briga ali no Z4. O Santos conseguiu ganhar, se afastou mais ainda.
está com 41 pontos no momento, abriu 4 de diferença para a zona do rebaixamento. Se junta ali com o Corinthians, que também tem 41. Tá todo mundo ali naquele embolado. Então, Goiás e Santos eu coloquei dupla fora, deu certo. Com isso, notifico meu 5º acerto em 7 jogos. 5 acertos, 2 erros e a gente vai para mais um. Bahia e Cuiabá. Poxa, Bahia vinha numa crescente, vinha subindo, vinha jogando bem em bola. Mas Cuiabá, como sempre, é um péssimo visitante. Ele gosta de ganhar dos times mandantes da casa e isso aconteceu em vários jogos nesse Campeonato Brasileiro. Então, Bahia e Cuiabá, pode anotar meu 3º e último erro. Porque nessa rodada, como eu até conversei, Cruzeiro e Vasco em alguns lugares estavam marcados para quarta, para quinta-feira à noite, tinha outros que eles estavam marcados para sexta. E eu deixei ele aqui marcado, mas não valeu porque o jogo deles é só dia 22/11, ou seja, daqui a uma semana e meia. Então, Bahia um erro, Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio, como eu disse, eu coloquei empate fora. E hoje em dia, o que acaba com o time do Botafogo é apenas uma coisa. É o fator mental. Você não tem a coragem, você não se segura e você começa a tropeçar nas próprias pernas. Hoje, o maior inimigo do Botafogo se chama Botafogo. Ele vai, ele mete um, ele leva o empate, aí ele vai pra cima, ele faz 2, ele faz 3, aí vem o segundo tempo. Aí quando vem o segundo tempo, eu acho que a motivação no campo não está existindo, o medo sem saber se continua atacando para aumentar o placar ou se simplesmente segura e tenta. É a segunda vez que ele tenta parar e segurar o jogo e é a segunda vez que ele perde o jogo numa virada de 4-3 dentro de casa. O nome do jogo foi Luizito Soares, não tenho o que falar, o cara vai lá e mete um hat-trick, foi Luizito Soares. Como eu canso de dizer, todo jogador que vem lá de fora, que joga bem lá fora e vem aqui, ele esculhamba a brincadeira. São poucos os jogadores de renome internacional que chegam no Brasil e não dão show. São muito poucos. Voltou Marcelo, jogou muita bola. Voltou Luizito Soares, jogou muita bola. Até Soteldo que deu um passeio e voltou. Tá jogando muita bola? Todo mundo. Mas por quê? Por causa que o nosso nível, querendo ou não, a gente pode revelar grandes joias, a gente pode revelar Hendrick, Marcos Leonardo, Vitor Roque, mas por quê? Nosso nível de futebol, infelizmente, é baixo. A gente não tem uma competição. A gente não tem aquele time que vai ir pra cima e vai meter 3, vai meter 4, vai meter 5, vai meter 6, vai meter 7. Teve o Inter, fez isso no Santos. E em restante, faz mais o quê? Mais nada. É tanto que na outra rodada tropeçou no Curitiba. Então é muito complicado. Voltando às apostas, é o seguinte. Foi 9 jogos. Dos 9 jogos eu acertei 6, errei 3. O meu time favorito que eu tinha colocado foi o Atlético Paranaense. E o que vem da parte do Atlético Paranaense? Como eu disse, se acerta a pontuação é dobrada. Se erra a pontuação também é dobrada. No caso do empate, não vai ponto para ninguém. Então, não entra pontuação extra do Atlético Paranaense. Terminamos com 6 acertos, 3 erros. E agora vamos começar a pensar já na 34ª rodada, se eu não me engano. Não é isso? Deixa eu confirmar aqui. 34ª rodada que começa hoje, 4 horas da tarde, com Coritiba contra o Cruzeiro. E que rodada é essa? Nessa rodada nós temos brigando por liderança Botafogo, Grêmio, Palmeiras, todos 3 com 59 pontos. Temos Bragantino com 58 pontos. E temos Flamengo correndo por fora com 56 pontos. Isso eu não vou colocar nenhum Atlético Mineiro que tem 5 pontos de diferença por líder, por exemplo. Nós temos 5 times brigando pela liderança. Enquanto lá embaixo, a diferença do Goiás voltou a aumentar 2 pontos para poder sair da zona, mas ele ainda respira, ele ainda pode sair. E lá embaixo, para 2 vagas, nós temos 4 times brigando nessa rodada. Bahia com 37, Vasco com 37, Cruzeiro com 37 e Goiás com 35.
Muito próximos ainda temos Santos e Corinthians, que assim como Atlético Mineiro eu não vou colocar porque a diferença é 5 pontos. Então mesmo que percam essa rodada e o pessoal ganhe, ainda fica um pontinho na frente. Então a rodada desse final de semana promete e vamos torcer para que tudo dê certo e que eu, quem sabe, consiga gabaritar alguma rodada daqui para o final. Essa 34ª rodada está marcada para terminar amanhã, 6h30, com Cuiabá e Fortaleza, Bahia e Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Goiás, Santos e São Paulo, Vasco e América. Isso. Hoje temos 3 jogos e os outros 7 são amanhã, começando a partir de 4 horas com Bragantino e Botafogo, Grêmio e Corinthians. Meu Deus, essa rodada vai ser boa demais. Então, pessoal, a reação está terminando por aqui, já tem quase 11 minutos de vídeo, é grande demais. Então, muito obrigado, pessoal. Curte, compartilha. Curte, compartilha, ativa o sininho e fica ligado que hoje ainda tem os palpites para a próxima rodada que começa agora, hoje às 4 horas com Cruzeiro e Curitiba, ok? Ao pessoal que foi lá e deu comentário, meu muito obrigado, valeu. Você não sabe como você alegrou meu dia, tá certo? Muito obrigado, pessoal, e até mais.